Parentalidade Preta não é um perfil, ele é uma iniciativa independente, uma trincheira viva de afeto, crítica e memória preta. Aqui eu não crio conteúdo, eu construo possibilidades. E se você deu o play, você entrou nessa construção. Então assume, você também é responsável por manter esse espaço de pé. Aqui no seu tocador de podcast você pode fazer o seguinte: avalia com 5 estrelas, dá um like ou algum fator positivo, comenta esse episódio e encaminha para alguém. Essa série não é patrocinada por nenhuma plataforma. Ela nasce do compromisso com a racialidade preta, com a necessidade de dizer o que precisa ser dito, mesmo que isso não renda like nem contrato. Irredutivelmente Negro é uma série que não romantiza o mártir e nem pasteuriza o revolucionário. A gente vai juntos atravessar as fraturas do mundo colonial. Não vou te prometer cura, mas também não vou permitir o silêncio. Eu te garanto, a consciência vai chegar por qualquer meio necessário. Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora e esposo de Tatiane, e esse é o especial Fanon, Irredutivelmente Negro. Capítulo 1 – Memórias Perdidas. A explosão não ocorrerá hoje. É muito cedo, ou tarde demais. Não chego armado de verdades categóricas. Minha consciência não está permeada de fulgurações precípitas. No entanto, com toda a serenidade, eu acho que seria bom que certas coisas fossem ditas. E estas coisas eu as direi, não as gritarei. Pois há muito o grito saiu da minha vida e se fez distante. Por que escrever essa obra? Ninguém me pediu que eu fizesse, muito menos aqueles a quem ela se dirige. E então eu respondo claramente que existem imbecis demais nesse mundo. Tendo dito isso, compete a mim demonstrá-lo. O que quer o homem? O que quer o homem negro? Eu, Diego, espero aqui nas próximas horas juntos não buscar todas as respostas, mas te encher de perguntas. E para isso, eu vou direto ao ponto. Segundo Alice Sherk, médica, psiquiatra, autora de algumas das obras que vão guiar a gente nesse especial, a amiga e colega de trabalho do nosso homenageado, a família de Frantz Fanon era composta de uma configuração peculiar na Martinica. A mãe era o que chamavam de mestiça, descendente de uma família francesa da Alsácia. Eu quero que você já comece guardando esse nome, Alsácia. Por motivos históricos, e isso a conferia um certo grau de nobreza, entre aspas. Em seu livro, Alice diz: Franz era o terceiro filho homem e a quinta criança de um total de 6 sobreviventes. Alice afirma que das poucas recordações que Fanon compartilhava, um episódio chamou a atenção e a esse episódio ela deu o nome de o episódio Schwelcher. Mas quem é esse Schwelcher e qual é a relevância disso na história? Mas para falar de Schwelcher, pela primeira vez nesse especial, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. De acordo com a enciclopédia online da Universidade de Ohio, Victor Schwelcher, e eu não vou me ater aqui à pronúncia correta do nome dele, porque é uma outra língua e eu nem sei como é que fala direito, se eu estiver falando direito, beleza? Voltando. Ele nasceu em Paris em 1804 em uma família de fabricantes de porcelana oriunda da Alsácia, aquele nome que eu pedi para você lembrar. E já vou deixar claro, ele não tem nenhum parentesco com a família de Fanon. A família da mãe dele é oriunda da Alsácia, assim como a família de Victor Schwelcher também. Ele nasceu em Paris. Voltando ao texto. Foi enviado às Américas entre 1829 e 1830 pela empresa comercial da família. Visitou México, Cuba e o sul dos Estados Unidos. Essa viagem originou diversos estudos sobre a sociedade escravocrata americana, publicados como Cartas do México e Os Negros. A partir daí, se iniciou uma longa trajetória como escritor abolicionista. É nesse ponto que o menino Frantz Fanon se pergunta o porquê de existir uma homenagem a ele e principalmente o que foi que ele fez. E é óbvio que eu vou te responder isso a partir de agora.
Acontece que, em 27 de abril de 1848, o governo provisório da Segunda República Francesa, sob a liderança de Victor Schwelcher, então subsecretário de Estado das Colônias, promulgou o decreto de abolição da escravidão em todas as colônias francesas, transformando as pessoas escravizadas em cidadãos livres. Contudo, na Martinica, a abolição foi acelerada por uma insurreição popular. Em 22 de maio de 1848, revoltosos tomaram as ruas de Saint-Pierre, principal cidade da ilha, exigindo o fim imediato da escravidão. Temendo um massacre e ampliação da revolta, o governador local aboliu a escravidão por meio de um decreto próprio, antes da chegada oficial da notícia de Paris. A abolição da Martinica não foi um simples gesto político, mas o resultado direto da pressão popular, especialmente de escravizados que se organizavam em quilombos, que lá eram chamados de marrons, faziam fugas e levantes. Mas é óbvio que a história da Martinica não começou na escravidão. E você já se perguntou o que havia antes lá? A partir de agora, a gente vai entrar um pouco mais a fundo nessa história. De acordo com o site Storyboard.net, cujo link você vai encontrar no post relativo a esse episódio, abre aspas, quando Colombo e seus homens desembarcaram nas ilhas do Caribe, acreditavam que haviam chegado à Ásia, encontrando uma civilização próspera de pessoas que viviam ali há milhares de anos. Confundindo sua localização, Colombo se referiu a essas pessoas como índios. Na verdade, eles eram os Taíno, os Lucayan e os Caribes, os povos indígenas do Caribe. Eles foram os primeiros povos das Américas a serem vítimas da invasão, escravidão e colonização europeia, o que resultou em consequências devastadoras para os povos indígenas da América. É vital confrontar essa história e a realidade do seu impacto. Apesar dessa história, a língua, a rica cultura e as tradições dos povos indígenas permanecem e continuam a ser revividas e honradas hoje. Estima-se que as pessoas começaram a viver nas ilhas por volta de 5.000 a.C., com os antigos povos Siboney e Igné. Os povos indígenas da região do Caribe incluem os Taíno, que falam uma língua arauacã, descendente dos povos Arawak, da América do Sul. Os Taíno eram os principais habitantes da região e viviam em Cuba, na Jamaica, nas Bahamas, no Haiti, na República Dominicana, Antiga Espanhola, em Porto Rico, nas Ilhas Virgens e ao norte das Pequenas Antilhas. O povo Lucayan era um ramo dos taínos que viviam nas Bahamas. O povo caribenho migrou do rio Orinoco, entre a Colômbia e a Venezuela, e viveu no sul das Pequenas Antilhas. Na época da primeira invasão europeia, em 1492, estima-se que havia 1 a 2 milhões de pessoas vivendo no Caribe, com cerca de 700 mil vivendo apenas em espanhola. As pessoas costumavam usar o cabelo com franja na frente e mais comprido nas costas. A tinta foi usada para decorar o rosto e o corpo. As joias eram feitas de ouro, pedras preciosas, penas, conchas e ossos ou dentes de animais. Homens e mulheres usavam colares como amuletos, brincos, argolas no nariz, braceletes e pulseiras. A religião era uma parte importante da vida. Os taínos esculpiam zemis, ou ídolos de madeira, pedra e barro. Eles também podiam ser pintados e decorados com ouro e pedras preciosas. Um zemis seria o canal para o espírito dos deuses e era usado para orações. As cerimônias religiosas foram realizadas no batei e conduzidas pelo cacique e o borrique. As cerimônias eram chamadas areitos e eram muito festivas, com muita comida, jogos e música. Os instrumentos feitos pelos taíno ainda hoje são tocados. Os tambores eram feitos de troncos de árvore e ocos. Maracas e guirros eram instrumentos feitos de cabaças vazadas. A comida era marinada e cozida no fogo usando galhos de figo barbudo verdes que eram resistentes ao calor. O povo taíno chamava esse método de cocção de barbacoa, que hoje é conhecido como churrasco. Eles cultivavam o tabaco, que era considerado uma planta sagrada e era usado apenas em cerimônias especiais 4 vezes ao ano. Fecha aspas. Eu preciso remarcar que esse é um trecho que eu tirei lá do Storyboard.net, que obviamente vai ter o link no post relativo a esse episódio. E é óbvio que eu não sairia daqui sem aprofundar um pouco mais na história dos taínos. Eu quero te apresentar Anacaona, conhecida também como a Flor de Ouro. Segundo o blog Ensinar História, no final do século XV, muito antes da palavra América ganhar espaço nos mapas europeus, a ilha de Quisqueya,
mãe de todas as terras no idioma taíno, florescia no coração do Caribe. Ali vivia Anacaona, jovem, poeta, guerreira e cacique. Seu nome significa flor de ouro, e como ouro, era bela, rara e resistente. Em dezembro de 1492, quando as caravelas de Colombo tocaram a costa de Hispaniola, Anacaona tinha cerca de 18 anos. Ao ver os europeus, sua primeira reação foi de assombro, mas também de esperança. Pensou que aquele povo, com saberes tão diferentes, poderia somar à vida do seu. Ela estava totalmente enganada. Anacaona era casada com Caonabo, cacique do território Maguana, um povo taíno e aruaque ao mesmo tempo. Seu irmão Boechio liderava o Jaragua, o maior e mais populoso cacicado da ilha. A organização taína era complexa, com rituais, tributos e lideranças espirituais. Anacaona era mais que uma figura política, ela era a alma do seu povo, mestra dos arenitos, as cerimônias de canto, da dança e da memória ancestral. Mas a violência colonial foi rápida. A primeira fortaleza espanhola, La Navidad, logo se tornou cenário de massacre. Os 39 espanhóis deixados ali por Colombo foram mortos. As razões? Abusos, estupros e arrogância. Os taínos se rebelaram e Caonabo, esposo de Anacaona, segundo relatos, liderou o ataque. Em resposta, Caonabo foi capturado, acorrentado e enviado à Espanha. Morreu no mar afogado, com o navio que o levava. Anacaona, agora viúva, se tornou a liderança de Jaragua. Com inteligência e diplomacia, buscou manter a paz. Recebeu Bartolomeu Colombo, o irmão de Cristóvão, com flores e presentes. Convidada ao navio espanhol, não escondeu o espanto ao ouvir os canhões, riu e fingiu tranquilidade. Ainda havia esperança de conveniência, mas ela desmoronou em 1502 com a chegada de Nicolás de Ovando, o novo governador colonial. Ele não trouxe diálogo, mas sim soldados, padres e o peso de um império decidido a dominar. A partir dali, a ilha foi devastada por estupros, epidemias e uma exploração brutal que se espalhou como fogo. Em 1503, Ovando foi recebido por Anacaona com um banquete. Era uma armadilha, não dos taínos, mas dos espanhóis. Convidou mais de 80 caciques para uma celebração. Eles entraram desarmados numa cabana. Do lado de fora, os soldados aguardavam. Ao sinal combinado, trancaram a porta e atearam fogo. Quem não queimou foi enforcado. Anacaona tentou fugir, foi capturada, julgada por conspiração e enforcada em praça pública. Tinha entre 28 e 30 anos, isso foi 10 anos depois. Seus súditos foram massacrados, crianças, mulheres e anciãos. As crônicas contam que os espanhóis cortaram as pernas de crianças em fuga e atravessaram seus corpos com lanças. Mas Anacaona não morreu sozinha. Dela nasceram resistências. Hatuey, o primeiro rebelde da América, fugiu para Cabana, que mais tarde se chamaria Cuba, e enfrentou os espanhóis até ser queimado vivo em 1513. Guarocuya, batizado como Henrique, liderou por 14 anos uma rebelião indígena vitoriosa, uma das poucas da história colonial, que obrigou a coroa espanhola a ceder. A história de Anacaona ecoa séculos depois como um símbolo de inteligência, coragem e resistência feminina indígena. Ela não foi apenas uma vítima da colonização, foi líder, poeta e estrategista. Foi ancestral. E sua flor de ouro jamais se apagou na memória do Caribe. A colonização rompe esse ciclo, mas a memória indígena ainda pulsa na terra, na linguagem e nos nomes da ilha. Os caribes foram dizimados e a ilha passou a ser posto francês. Esse texto é de Joel Zester Domingues. Depois da última resistência indígena veio a colonização, mas a gente vai falar disso depois do intervalo. E se você pudesse fazer parte de algo que transforma vidas? Saudações, eu sou Diego, pai, esposo, educador parental, e agora, nesse momento do episódio, eu quero te fazer um convite direto: participar de um movimento que está redesenhando a parentalidade preta no Brasil. O Parentalidade Preta nasceu da urgência de responder perguntas que muita gente evita. Por exemplo, como quebrar ciclos de racismo dentro de nossas casas, como fortalecer mães e pais pretos sem romantizar a sobrecarga e como educar crianças negras com afeto, dignidade e consciência racial. Se essas perguntas te atravessam é porque você já faz parte disso. E agora é hora de se comprometer com esse futuro. O que a gente está construindo aqui é gigante, mas para que a gente possa seguir, a gente precisa de base, precisa de apoio. Apoiar o Parentalidade Preta é garantir que o podcast continue no ar com a qualidade, com a frequência,
que as rodas de conversa se ampliem e cheguem mais famílias, que a gente siga produzindo conteúdos que acolhem, provocam e libertam, que a gente possa remunerar com dignidade quem tem trabalhado de forma voluntária e que a gente possa caminhar rumo ao nosso sonho, um espaço físico de cuidado e ancestralidade. E você pode se comprometer com isso com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam elas. É simples, consciente e transformador. Para isso, eu cadastrei uma campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se. O link é o apoia.se/aparenta, que está marcado na descrição desse episódio que você está ouvindo agora. Se faz sentido para você continuar fazendo com que o Parentalidade Preta cresça e mais iniciativas como essa desse especial e outras trocas aconteçam por aqui, considere apoiar o Parentalidade Preta. O link eu já falei, o apoia.se/aparenta. Basta você clicar no link que está na descrição desse episódio, escolher uma faixa de valor de apoio que caiba no seu bolso e você não vá se enrolar financeiramente, manter isso aqui funcionando e começar agora a investir no futuro do Parentalidade Preta. Bom, e se você já faz parte disso, esse especial só está acontecendo porque você me ajuda a manter tudo isso aqui funcionando. Eu preciso muito te agradecer. Muito obrigado de coração a você que já apoia o Parentalidade Preta. E isso tudo aqui acontece para que a sociedade veja a luz em homens escuros. E a gente volta agora com a segunda parte do primeiro episódio do nosso especial Fanon, Irredutivelmente Negro, aqui no Parentalidade Preta. A gente vai voltar agora à história da Martinica. De acordo com o portal contemporâneo da América Latina e Caribe da Universidade de São Paulo, Cristóvão Colombo é tido como o descobridor, entre aspas, da ilha, tendo chegado em 1502 na Martinica. Ela era então habitada pelos caribes, que a denominavam Madinina, que significa Ilha das Flores, ou então Guanacaeira, que significa Ilha das Iguanas. Esses indígenas, os calinagos, que seriam denominados caribes, expulsaram da região por volta do século X os primeiros habitantes, os Aruac, povo da nossa heroína, a Flor de Ouro, que migraram para o sul, para a América do Sul. A história da Martinica, contudo, não foi tão glamourosa. Antes da França, a Martinica era uma ilha indígena, soberana, autossuficiente e integrada à lógica ancestral do Caribe. O que havia ali era a vida plena, com outras formas de tempo, espiritualidade, organização e relação com o mundo. Eu, Diego, vou botar um parênteses aqui nessa leitura do artigo para te situar nessa história. Enquanto Anacaona era emboscada pelos espanhóis em Hispaniola, nas Grandes Antilhas, atual Haiti e República Dominicana, ao noroeste, no final do século XV, a Martinica, Pequenas Antilhas, que ficava a sudeste, ainda era uma terra indígena e resistente. Ela era habitada pelos Kalinago, os caribes que haviam expulsado 5 séculos antes os povos Aruacs, os povos de Anacaona, que migraram para a América do Sul, como eu já te falei, inclusive. A saber, a Martinica era habitada e controlada pelos Kalinago, que usavam a Martinica como parte de suas rotas de navegação, comércio e guerra entre as Antilhas Menores. As expedições espanholas e portuguesas atravessavam a região, mas evitavam estabelecer postos fixos devido à resistência feroz dos indígenas. A ilha também era usada como refúgio por indígenas que fugiam das colônias vizinhas sob ocupação. Voltando ao artigo, em 1635, com a criação da colônia pelo francês Pierre Belon des Mambucks, a Martinica passou a ser considerada uma região francesa, mas só foi anexada oficialmente pelo reino em 1674. Apesar disso, a Grã-Bretanha continuou postulando a ilha como todas as do Caribe durante o século XVIII e XIX. Após a derrota de Napoleão, a Inglaterra estabeleceu a sua soberania, mas com a restauração da monarquia, em 1815, a Martinica voltou definitivamente ao domínio francês. O século XVIII é dominado pelos impérios coloniais europeus, França, Espanha, Portugal e Inglaterra, sustentados por 3 pilares brutais: escravidão africana, tráfico transatlântico de pessoas e a exploração das colônias nas Américas, África e na Ásia. Nessa época, a Martinica era um dos principais produtores de cana-de-açúcar no Caribe, sustentado pelo trabalho forçado de africanos escravizados. E sobre isso, vale lembrar que há uma forte influência holandesa no sistema de plantation estabelecido ali. Essa influência tem origem no meados do século XVII, quando, após sucessivas derrotas crescentes e tensões religiosas e políticas, os colonos holandeses, judeus sefaraditas e comerciantes foram forçados a deixar a América do Sul. O que poucos sabem é que esse êxodo foi resultado direto da expulsão dos holandeses do Nordeste do Brasil, em Pernambuco, em 1654, após a vitória luso-brasileira sob o domínio da Companhia das Índias Ocidentais. Durante os 24 anos em que controlaram a região do Recife, os holandeses desenvolveram um sistema sofisticado e cruel de engenhos baseado na escravidão africana. Com a
perda do território levaram esse modelo para outras partes do mundo atlântico, espalhando o sistema de plantation que, nas Antilhas, transformou o açúcar em lucro e a escravidão em tragédia global. Uma parte significante desses refugiados seguiu para Nova Amsterdã, atual Nova York, onde ajudaram a moldar os primeiros traços da diversidade religiosa e comercial daquela colônia. Outros buscaram abrigo nas ilhas do Caribe, como Curaçao, Suriname e especialmente as Antilhas Francesas, como Martinica e Guadalupe, levando consigo técnicas de plantio, redes comerciais e know-how dos engenhos. Enquanto isso, na França, o povo enfrentava fome, miséria, impostos abusivos e desigualdade extrema. A aristocracia vivia em luxo e privilégios, enquanto a maioria morria às margens do poder. Até que em 14 de julho de 1789, uma multidão tomou a fortaleza da Bastilha em Paris, prisão símbolo do absolutismo. O que parecia um ato local se tornou o estopim da Revolução Francesa, um dos eventos mais radicais da história moderna. A partir dali, ruía o poder da monarquia e nascia o lema que atravessaria séculos: liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução Francesa, que foi de 1789 a 99, derrubou o rei, aboliu os privilégios da nobreza e proclamou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que afirmava, abre aspas, todos os homens nascem e permanecem livres, iguais em direitos, fecha aspas. Eu quero que você guarde essa frase. Mas a pergunta que ecoava nos portos, nas colônias e nos porões dos navios negreiros era outra. Liberdade para quem? E os homens negros? E os indígenas? E os colonizados? Agora sim, a gente pode voltar a falar de Victor Schœlcher. Segundo o arquivo da Universidade de Ohio, entre 1841 e 1848, seus escritos se dedicaram especialmente a demonstrar as vantagens da abolição da escravidão, baseando-se numa longa análise comparativa da emancipação das colônias britânicas que aconteceu entre 1834 e 1838, em denúncias precisas das enormidades antissociais dos colonos e na formulação de um projeto de reorganização social, econômica e política das colônias após a abolição jurídica da escravidão. Defendia a racionalização da produção açucareira com a criação de usinas centrais, a instalação de agências de crédito nas colônias e a concentração fundiária aliada à constituição de uma classe de trabalhadores agrícolas em meio período e, por fim, a imigração de camponeses europeus para as colônias. Schœlcher e o Schœlcherismo criaram em 1848 um mito, o mito do salvador dos escravizados e defensor dos direitos civis, legitimado pelo decreto de abolição. Esse mito de assimilação colonial, herdeiro dos ideais de 1789 da Revolução Francesa, passou a ser visto como perigosamente revolucionário pelos colonos e pelos administradores, é claro. Carregando profundas contradições, esse mito esteve intimamente ligado às ambiguidades da posição republicana francesa à frente das questões coloniais. Esse texto é de Richard Caster e vai estar, obviamente, linkado no post relativo a esse episódio lá no parentalidadepreta.com/podcast. A Revolução Francesa, com seu lema de liberdade, igualdade e fraternidade, teve impacto direto na colônia de Saint-Dominique, atual Haiti, onde quase 500 mil pessoas escravizadas transformaram esses ideais em ação concreta por via da liberdade. Entre 1791 e 1804, liderados por Toussaint Louverture, essas populações enfrentaram e derrotaram o exército da França, Inglaterra e Espanha, fundando o Haiti como a primeira república negra independente no mundo, fruto da única revolta de escravizados bem-sucedida na história moderna, cuja história, em algum momento, a gente vai aprofundar aqui no Parenta, com certeza. O feito inspirou revoltas e medos em todo o continente, revelando a contradição da Revolução Francesa ao ignorar suas colônias. No Brasil, por exemplo, o chamado efeito haitiano gerou repressão mais dura contra os quilombos, intensificou o racismo institucional e alimentou o terror das elites diante dos levantes, como a revolta dos alfaiates, em 1798. Em 1848, a ilha, a Martinica, aboliu a escravidão em uma rebelião popular, que mais tarde foi outorgada por Victor Schœlcher, e cabe ressaltar que a revolução, ocorreu antes da ordem executiva chegar da França. Essa construção e essa é a parte que nos interessa da história do Caribe e da Martinica. Ela desemboca no contexto do início desse episódio. A gente retoma para Fanon em uma excursão de escola sem entender ao certo o motivo das homenagens ao mártir da abolição. Entretanto, o que deve surpreender a quem chegou a essa altura do episódio com a gente
é que muitos martinicanos sequer sabiam que a Martinica começou com a expulsão dos nativos e depois com a escravidão africana. Os efeitos disso, você, eu e o jovem Frantz Fanon vamos descobrir ao longo desse especial do Parenta, Fanon, irredutivelmente negro. E a gente se vê no próximo episódio. Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora e esposo de Tatiane, e esse episódio contou com as seguintes referências para que pudesse ser concebido: o livro Frantz Fanon, um retrato, de Alice Cherky, pesquisas no site da Universidade de São Paulo sobre a Martinica, o artigo de Joelza Domingues sobre Ana Caona, a princesa Caíque Taína, o dossiê de Richard Castaing sobre a Revolução no Caribe francês e os materiais do Storyboard Dad sobre os povos indígenas do Caribe. Todos os trechos foram estudados, roteirizados e narrados por mim. Eu também fiz a curadoria, a gravação, a edição e a finalização desse episódio, porque o Parentalidade Preta é uma iniciativa independente e sem financiamento de grandes marcas ou instituições. Se esse conteúdo te atravessou, se você reconhece a importância de ouvir histórias como esta e com essa profundidade, eu te convido a fazer parte da campanha de financiamento coletivo do Parentalidade Preta. Como eu já te falei, com o valor de 2 bebidas por mês, você apoia a continuidade dos episódios, a produção de materiais gratuitos e o fortalecimento de uma comunidade que insiste em educar com dignidade, ancestralidade e consciência racial. Acesse o link na descrição desse episódio, escolha uma faixa de apoio e se comprometa com o futuro da gente. O Parentalidade Preta, o podcast Parentalidade Preta, esse especial e esse episódio existe para que você veja luz em homens escuros. A gente se encontra no próximo episódio.